Tudo bem, gente? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Thiago Felipe Avance. Estou gravando esse vídeo e vou fazer ele de uma forma bastante singela, rápida e superficial, explicando alguns fundamentos da minha tese de doutoramento. Estou fazendo isso porque muitos amigos, muitos alunos, enfim, têm questionado o que a gente defendeu na nossa tese e o que está ligado, a que ela está ligada na nossa pesquisa de pós-doutorado. O título da nossa tese foi a eficácia variável dos direitos sociais e tensões econômicas. O objetivo da nossa tese, o questionamento central da nossa tese, foi tentar identificar se há ou não há uma interferência da economia sobre o direito no que diz respeito à eficácia de um direito fundamental, no caso de um direito social. Muito bem, para tanto, a gente celebrou e estabeleceu 3 hipóteses que pudessem talvez justificar a esse questionamento. Aqui nós fizemos uma ligação muito direta com aquilo que o professor José Afonso da Silva defendeu dentro da tese dele de doutorado no que diz respeito à eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Na nossa primeira hipótese, nós tivemos uma resposta de que a economia não interferiria dentro da realização de um direito fundamental social. Por quê? Porque o direito ele não pode ser contaminado por qualquer variação econômica e cabe ao administrador realizar aquele direito a todo custo. Okay? Essa primeira hipótese ela está associada, na visão do professor José Afonso da Silva, uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Muito bem. Na nossa segunda hipótese, nós constatamos um posicionamento extremo oposto, contrário a essa primeira hipótese, e na nossa segunda hipótese justamente haveria a necessidade sim de se observar a economia e o direito fundamental social somente seria viável, possível e tangível a partir do momento que houvesse a intenção do administrador, enfim, do aplicador do direito em realizar aquele determinado direito social. Ela, na visão do professor José Afonso da Silva, seria uma norma de direito, norma constitucional de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Essas duas primeiras hipóteses, elas representam cenários um tanto antagônicos, como vocês devem estar percebendo, e a primeira hipótese, ela seria uma grande representação daquilo que nós temos estabelecido dentro da doutrina europeia, a doutrina alemã, enfim, como o mínimo existencial. Na nossa segunda hipótese, a gente acabou percebendo e conseguindo associar com uma outra estabelecimento de doutrina também europeia, que é a reserva do possível. Então, nós percebemos que essas duas primeiras hipóteses, elas trabalham com a reserva do possível versus o mínimo existencial. Não nos satisfez nenhuma dessas duas primeiras hipóteses, justamente porque uma observa demais a economia e limita muito a possibilidade de aplicação do direito, e a outra ignora completamente a possibilidade de aplicação do direito e deixando completamente de lado a viabilidade econômica da realização de um determinado direito social. E, para tanto, a gente acabou tentando procurar um terceiro caminho, uma terceira hipótese que pudesse justificar uma aplicabilidade ou aplicação variável dos direitos sociais conforme a mutabilidade do cenário macroeconômico. Por que nós procuramos esse caminho? Primeiro, porque quando a gente fala em termos de eficácia dos direitos fundamentais sociais, aí no caso, a gente está falando de um debate ideológico, de um debate axiológico, e os defensores, de um lado, reserva do possível, e do outro lado, mínimo existencial, eles entendem que, de toda sorte, o lado deles é o lado correto, de acordo com seus próprios valores. Claro, isso deve ser respeitado, isso deve ser observado com todo o respeito acadêmico que nós temos para com
todas as pessoas. No entanto, a gente tensionou fazer na nossa tese uma análise um pouco mais objetiva e, de fato, nessa nossa terceira hipótese, que nos pareceu o caminho mais adequado para responder aí o questionamento inicial, nesse nosso terceiro caminho, nós tentamos observar as flutuações dos indicadores macroeconômicos como sendo uma ferramenta importante para se estabelecer se um direito fundamental social ele pode ou não pode, consegue ou não consegue ser colocado de acordo com uma efetividade, ok? E uma eficácia. Então a gente acaba percebendo que dentro de um cenário de indicadores macroeconômicos, nós conseguimos ter uma visão muito mais objetiva do cenário econômico e tentando aplicar esse cenário econômico ao direito, nós conseguimos ter uma resposta muito mais positiva também. Explicando rapidamente o que é essa análise macroeconômica que nós fizemos. Nós pegamos aí os dados macroeconômicos do Brasil, em especial, né, que foi o nosso campo de pesquisa, de 1960 até 2018, 2019, enfim, os dados mais recentes, e nós, em especial, observando o PIB per capita brasileiro e alguns outros indicadores influentes dentro do PIB per capita, nós acabamos correlacionando esses indicadores, mas, enfim, como um principal desempenho foi o PIB per capita, nós conseguimos perceber uma evolução numa curva de crescimento econômico, mais ou menos como uma montanha-russa. Então, num determinado momento, a economia brasileira ela tem um crescimento, num determinado momento ela tem uma queda, aí um novo crescimento. Na verdade, não é só a economia brasileira. Toda a economia do mundo, toda a economia capitalista no mundo, ela se move em movimentos espirais ascendentes. Isso quem identificou, quem analisou, foi um economista soviético chamado Kondratiev, e esse economista ele coloca que essa flutuação de queda e crescimento, ela se dá justamente como uma tendência na esfera capitalista. O que nos cabe analisar enquanto juristas, enquanto aplicadores do direito? É tentar verificar que tipo de políticas públicas sociais podem ou não podem ser efetivamente compostas num determinado momento do ciclo econômico para tornar aquele momento de crescimento mais efetivo e de queda, se for o caso, minimizado para se retomar com rapidez o crescimento. Esse é o objetivo da nossa eficácia variável. Por que essa variabilidade da eficácia? Que se a gente constatar que o direito social ele deve a toda sorte ser realizado, sem observar essa flutuação do ciclo econômico, na verdade, essa imposição que se faz à administração pública de uma forma geral vai acabar gerando não um benefício, mas vai acabar gerando um prejuízo. Isso significa dizer que se eu tento realizar a todo custo, a toda prova, todo direito social, isso não gera crescimento, isso vai gerar queda. Isso a gente acabou observando muito pontualmente em determinados momentos da economia brasileira, em que houve um investimento forte em realização de direitos sociais, por um exemplo, e não houve o crescimento que se esperaria. Porque justamente essa injeção na realização dos direitos sociais, ela não foi e não se tornou e não se mostrou sustentável. Então, ela não se mostrou sustentável porque não havia lastro de equilíbrio econômico para a sua realização. Ou seja, em outras palavras, o que se tendeu a fazer de bem na realização daquele determinado direito social acabou se mostrando um prejuízo sem tamanho. E aqui eu gostaria só de destacar para vocês o seguinte: nós temos esse contexto, esse cenário todo avaliado e nós não tensionamos dizer que determinada política macroeconômica e de realização de direitos sociais é melhor
do que outra. Aqui a gente acabou percebendo que tanto uma política macroeconômica keynesiana quanto uma política liberal da Escola de Chicago, por exemplo, todas elas se mostraram em algum momento, em algum ponto, com um grau de resposta boa por parte da economia. E o direito, ele cabe, cumpre observar que em alguns momentos sim é necessário, é importante que se haja uma resposta mais intervencionista keynesiana e em outros momentos há sim a necessidade de se observar que o mercado, o Estado e a sociedade, eles devem caminhar em suas próprias pernas, sem tanta intervenção. A delicadeza desse equilíbrio é que nos fez perceber que talvez uma hipótese de eficácia variável dos direitos sociais pudesse responder melhor àquele questionamento inicial que nós fizemos. Por que eu, da sociedade, abriria a mão de ter o meu direito plenamente realizado em detrimento da possibilidade de não tê-lo realizado por uma eficácia variável? A gente procurou responder esse questionamento utilizando a teoria dos jogos. Então, observem o seguinte: nós temos dentro do cenário de um jogo cooperativo estabelecido dentro da sociedade, em que nós temos diversos atores interagindo na realização de um determinado conjunto de direitos, a gente acabou percebendo que dentro dessa percepção de jogo cooperativo haveria sim a necessidade de se firmar em algum momento uma perda, num momento, para que houvesse um ganho futuro. Em outras palavras, significa que eu dou um passo para trás com a percepção de que em um futuro eu terei algum lucro ou alguma vantagem ou alguma coisa de bom para mim. Isso só é passível de ser observado, estabelecido e constatado a partir da concepção, repito, de um jogo cooperativo e não de um jogo competitivo. Não se trata aí de um jogo de soma zero, se trata de um jogo, de fato, em que os atores estão agindo todos em sintonia, em uniformidade e percebendo que em algum momento haverá sim a necessidade de se abrir mão de determinados ganhos momentâneos para a realização de novos direitos. Isso gera, meus caros, uma dificuldade bastante evidente, porque nossa sociedade, de uma forma geral, ela é muito próxima daquilo que nós temos como conceito de direito adquirido, ato jurídico perfeito e a própria construção da segurança jurídica. A nossa tese, claro, não está afastando essa percepção nem de direito adquirido, nem de ato jurídico perfeito, nem de coisa julgada. Não é isso que nós tensionamos fazer, pelo menos não num primeiro momento, mas provocar uma reflexão que em algum momento eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho para conseguir restabelecer e garantir um futuro coletivo, um futuro para mim, um futuro para as demais pessoas. Esse fenômeno na teoria dos jogos ele é muito bem explicado por uma teorização chamada paradoxo de Pareto, em que a gente acaba estabelecendo jogos que, num primeiro momento, eles mostram uma estratégia de perda para se estabelecer uma estratégia de ganho. E é exatamente isso que a gente aqui está chamando a atenção para a sociedade. Mostrar que a eficácia variável, embora ela possa parecer que há, e de fato há, uma perda, essa perda é momentânea. O objetivo é um crescimento, e o crescimento ele se dá numa construção posterior. Então, de uma maneira geral, foi isso que a gente tensionou trabalhar dentro da nossa tese de doutoramento, e tudo isso foi possível de se fazer a partir da análise dessa flutuação do mercado brasileiro, e nós fizemos isso a partir do estabelecimento de uma equação regressiva dos dados macroeconômicos brasileiros. Então, observando esses dados macroeconômicos, a gente conseguiu verificar a partir dessa equação regressiva os pontos de inflexão.
E esses pontos de inflexão são absolutamente fundamentais para o intérprete do direito, porque é a partir desse ponto de inflexão que se consegue constatar os pontos de saturação que se chega para a realização de um determinado conjunto de direitos. Então, na prática, não significa dizer basicamente o seguinte: não dá para sair desonerando toda a carga tributária, não dá para sair criando benefícios sociais, por mais desejável que isso seja, não se tem viabilidade, perna para se fazer tudo isso, porque se for feito isso, vai haver uma grave e uma grande recessão. Repito, isso foi possível a partir dessa análise, dessa equação econométrica que nós conseguimos construir a partir da econometria e da estatística e que permite que a gente construa projeções futuras. E a partir dessas projeções futuras é o ponto bastante interessante que a gente consegue perceber até onde que se pode ir na realização ou não dos direitos sociais no estabelecimento dessas políticas públicas. Em resumo, em geral, e concluindo, nosso objetivo aqui é tentar fazer uma visão um pouco mais aproximada do direito com outras ciências. É uma visão um pouco mais realista, um pouco mais humilde do direito. Nós, dentro do direito, e eu me enquadrava muito dentro dessa categoria, nós temos às vezes uma visão muito restrita, muito dogmática por conta do peso da norma jurídica. A norma jurídica diz isso tem que ser isso, mas a gente acaba percebendo que em muitos pontos, em muitos fatores, mesmo com uma norma jurídica dizendo ou desdizendo, ela não pode ignorar o contexto dos dados estabelecidos por outras ciências, e aí, no caso, a economia. Eu me despeço aqui de vocês, agradeço muito a atenção, espero de verdade que esse vídeo contribua de alguma forma com alguma reflexão para a aplicabilidade do direito, da economia e de outras tantas variáveis. Um abraço.